está no ar mais um programa Cross TV e a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do CrossFit. Olha só o que vem por aqui. Então uma dor irradiada para o ombro ou pós-treino você acordar durante a noite com dor é um sinal que você pode ter uma inflamação um pouco mais importante. Aí sim é o caso de procurar uma orientação médica. Primeiro, você tem que levar em consideração o tempo que você tem disponível para poder fazer esse pré-treino, 20 minutos antes do treino, 30 minutos, 40 minutos, isso vai mudar muito. Se você tem 1 hora para comer antes do treino, a alimentação é uma. Se você tem 20 minutos para comer antes do treino, a sua alimentação é outra. No geral, é interessante, após o treino, você fazer uma refeição. Se você fizer uma refeição rica em proteína, rica em carboidrato, rica em vitaminas, não tem erro, independente de qual seja o seu objetivo. Olha, galera, o Nano 6 já está à venda no Brasil e sabe aonde você pode comprar? Na Stark. Além de todos os modelos de tênis de CrossFit da Reebok, você também pode comprar vestuário para ficar um crossfiteiro completo. E se você comprar e usar o cupom CROSSTV, não paga frete, é de graça. Então, entre no site www.stark.com.br e boas compras. Never get old. Bom, além desse assunto, nós também vamos falar sobre movimentos ginásticos, que para muitos é muito fácil e para outros é a maior dificuldade. Para isso, nós convidamos o ex-ginasta e coach da CrossFit Hangar, Glauco Cubi. Seja bem-vindo à Cross TV. Obrigado, Lu, pela oportunidade de estar participando do programa aí e fazendo parte da comunidade do CrossFit, aí, que vem crescendo cada vez mais. É isso aí. A Dani, que sabe tudo de movimentos ginásticos e também vai falar da sua gravidez, como que é treinar grávida, né, Dani? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder partilhar essas experiências. É isso aí. E o coach Massa, lá da CrossFit Bravos, de Bauru, que veio aqui também para falar com a gente sobre a sua carreira na ginástica e também no CrossFit. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer dividir um pouco do conhecimento com vocês. É isso aí. Bom, primeira pergunta, quero que vocês contem para mim e para quem está nos assistindo, como é que foi o início de tudo? Fala um pouco da sua carreira na ginástica, a sua carreira agora no CrossFit, quero que você conte um pouco da sua história para quem não conhece. Bom, ginástica eu conheci através de algumas pessoas que praticavam, no caso seriam meus familiares, né? E aí meus irmãos treinavam e acabei indo treinar ginástica artística, que hoje, na verdade, o nome é ginástica artística, através deles, né? E eu venho treinando ginástica, ainda sou atleta praticante ainda, compito algumas competições, que é os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, né? Desde 95. E eu passei por uma fase na minha vida onde eu tive um pouco de dificuldade em questão de peso, né? Na ginástica influencia-se muito essa questão da carga corporal para a questão dos aparelhos. Quanto mais leve você for, mais fácil fica de executar alguns exercícios. E aí, por curiosidade aí, dessa parte da globalização da internet, eu acabei encontrando alguns vídeos na internet, né? Sobre o CrossFit, que era um método de treinamento. E como eu não tinha mais suporte, não conseguia mais ter o resultado que eu gostaria com essa perda de peso, com a musculação, né, que é o que eu praticava antes, junto com a ginástica, exercícios aeróbicos em gerais, aí eu quis testar esse novo método aí. Lógico, a gente sempre faz assim, de uma forma um pouco equivocada no começo, né, porque você não vai buscar a fundo.
E aí, por curiosidade, porque eu sou professor de educação física também, achei que era muito interessante esse tipo de modalidade que estava chegando, né, para o país e se divulgando cada vez mais. Aí eu fui me aprofundando cada vez mais. Tive alguns convites, eu sou de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Tive alguns convites de algumas crossfits para eu começar a passar um pouquinho do conhecimento relacionado à parte da ginástica, né, para o crossfit que eles tinham mencionado que era muito próximo. E aí, a partir daí, eu comecei a me aprofundar mais nessa parte de gymnastics mesmo, Nossa, a hora né? que você chegou no CrossFit, que você olhou a argola, olhou, nossa, o povo falou assim, meu, pra ele é fácil fazer, então, né? no entanto, se cria uma, entre aspas, uma falsa perspectiva, né? Porque a ginástica, ela é totalmente diferente, né? A ginástica artística, a modalidade, e o gymnastics do CrossFit é totalmente diferente. Nós, na ginástica artística, né? O Massa pode falar também, trabalhamos através de performance e perfeição, né? Então, você treina o exercício para fazer o mais perfeito possível, né? Então, que existe as deduções, né? Os descontos pelos árbitros. Já no CrossFit, não. Tem outras vertentes, por exemplo, velocidade, quantidade de movimentos, a repetição, né? E né? aí, isso me criou muita curiosidade. E você, Dani, como é que você entrou para esse mundo do CrossFit? Bom, eu nunca tive nada a ver com parte de educação física, nada disso. Hoje eu faço faculdade de educação física, mas eu não tinha nada a ver com isso. Sou advogada de formação, Nossa. nada a ver. Mas sempre gostei muito de esporte. E eu lutava taekwondo. Eu lutei taekwondo durante 16 anos. Fui atleta de alto rendimento de taekwondo, tudo. E aí eu procurei o CrossFit como uma forma de preparação física, porque eu não tinha a menor paciência para ficar dentro da sala de musculação. A menor. A menor. E aí, por sorte, na época tinham poucas afiliadas no Brasil ainda, e em São Paulo tinha uma próxima de casa, na Vila Olímpia. E aí me falaram que tinha uma lá próxima, acabei começando a treinar lá e me apaixonei, adorei. Hoje abri a Hangar junto com meu marido, atual marido, e não largo mais o CrossFit de forma alguma. Comecei a fazer educação física porque fiz Level 1, fiz o CrossFit Kids, fiz o Competitors, uma série, e sou apaixonada por competir. E também. agora tá aí com, E agora com essa princesa na barriguinha. Exatamente. E continuo treinando, me preparando para 2017 agora. Gente, se vocês entrarem no Instagram da Dani, vocês vão ficar perplexos de ver que nem parece que ela tá grávida. Eu tô trabalhando agora com uma carga extra, como se eu tivesse com colete o tempo inteiro. E como que a aluna se porta dentro quando você tá no treino? Ela se mexe muito? Durante o treino ela fica quietinha. Olha, prestando atenção Prestando prestando atenção no movimento. Ou então falando, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha mãe, né? Alguma coisa assim. Mas depois ela se mexe bastante, assim, o médico que me acompanha, o obstetra, ele tem falado super bem. Ele falou, nossa, você tá ótima, a criança tá ótima, ela é super ativa. Então, Com quanto tempo de gravidez você foi liberada para voltar pro CrossFit? na verdade, eu não parei em nenhum momento. Eu descobri que eu estava grávida com 8 semanas de gravidez, e ele falou, como você a vida inteira foi atleta e depois já faz CrossFit há mais de 5 anos, já compete em alto rendimento dentro do CrossFit, eu não vou te indicar que pare. Então, continua, porque tirar isso da sua vida, o treino, que é uma parte que é sua rotina, isso talvez comece a te fazer mal. Então, continua treinando, mas sente o seu corpo. E vamos acompanhando. E tá tranquila. E aí, tô direto treinando, não parei em nenhum momento. Meu Deus, mas as cargas diminuíram um pouco. Diminuíram um pelo menos. pouco. Márcia, e você? Como é que foi da ginástica pro CrossFit? Como é que aconteceu tudo isso na sua vida? A ginástica olímpica, né, hoje a ginástica artística, começou muito cedo na minha vida, mais ou menos 9 anos de idade, né? Ela já tem bastante tempo, né, bem rodado. Eu treinei em vários locais, né, daí eu parei em Bauru, fui para lá para competir mesmo, fiz faculdade por lá e me passei a ser técnico, também árbitro, né, a gente participou de algumas competições juntos, eu e o Glauco. E desde então, desde 2012, eu tenho trabalhado com CrossFit, fiz alguns outros cursos, alguns seminários. Eu sou staff da CrossFit, quando o pessoal vem dos Estados Unidos para ministrar os cursos de especialidade ginástica, eu tenho atuado com eles. Já trabalhei em 6 cursos. Nossa. E competir, eu não tenho competido muito, né? Eu tenho mais estado focado em Mas a dar ginástica... treino. A ginástica eu parei depois de 6 meses que eu estava com
com o CrossFit eu parei, fui me dedicar porque eu abri uma unidade, né? Ah, eu legal. Mas quando ser só funcionário e fui abrir um box mesmo. Mas quando você chegou no CrossFit que tinha esses movimentos ginásticos para você, você olhou e falou, tranquilo, né? Foi, porque não tinha um movimento assim que eu não conseguia fazer no primeiro dia, né? Tinha relação a cargas, né? Fazer um snatch é muito mais simples, né? Qualquer um que entra num box hoje, pega uma barra, tira do chão, põe para cima da cabeça. Ou põe no ombro e joga para cima da cabeça. Faz um snatch. Mas não é nenhum atleta, não é qualquer atleta que vai chegar e vai fazer um muscle up, ou um handstand push-ups, ou um walking handstand. E para mim, a única variação que tinha de movimento ginástico que eu não fazia era um butterfly. Né, por causa da movimentação que era totalmente diferente do que a gente praticava na ginástica. E coisa assim de uma semana que eu peguei para treinar, na realidade nem uma semana, porque eu não me importava porque eu fazia, né? E aí a gente acabava fazendo mais antes que as outras pessoas, né? Porque já estava muito tempo só em suspensão, enchia esse costume, a mão não abria, né? O pessoal sobe na Sua barra, mão não abria? faz 10 balancinhos, a mão já está toda... A mão de vocês não abre. Dificilmente, Não, daqui a pouco a gente... dificilmente Não, abre, guarda essa resposta, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque é o terror de um crossfiteiro é a mão. Exatamente. E tem os nada. cuidados, né? Tomar com isso, né? Então a gente não tinha eu não tinha essa dificuldade, o Glauco também a gente conversou no início, né, sobre isso. E a gente não tinha essa dificuldade. Então eu peguei para treinar e tipo um treino que eu peguei realmente para treinar, eu fiz o butterfly, os pistol, né, handstand push-up, essas coisas todas, né, subir na corda. A gente subia a corda só no braço, né, legless. Tipo, chato ver vocês treinando. Só queria falar isso. Chato, né, Dani? No entanto que a primeira CrossFit que eu fui realmente afiliada, né, que eu fui visitar e entender como é que funcionava esse esquema da aula, né, que é o aquecimento, parte técnica e o WOD mesmo, foi ele que me convidou. Existem alguns profissionais que aconselham que, para quem ainda não tem o pull-up com keeping, que primeiro tem que fazer o strict, para você ganhar a força. E que aí esse keeping, até mesmo o butterfly, vai sair naturalmente. Vocês acham isso Então, ou não? na verdade, eu só reforçando que eu penso numa linha bem parecida com o que o Massa está falando. Que uma coisa é você ter a força, né, que é o que você está falando, a força do movimento strict. Mas não necessariamente se você tem essa força, significa que você tem a coordenação motora, que é a técnica, para você fazer o exercício. Porque é justamente o que ele falou. Não é só a questão de você só fazer a flexão e extensão dos braços. Você tem uma série de movimentos no momento certo, no time certo, de você entrar no hollow rock, depois você esperar o tempo da elevação do tronco, né? Saber o tempo que eu tenho que fazer força, utilizar a força do quadril no momento certo. Então, fazer o movimento na força não vai te dar essa coordenação motora, que é o que ele está falando. Vai te dar somente força. Porém, se você trabalhar certo, na ordem planejada, isso vai te trazer uma quantidade de repetições maior. Que é o caso, se eu consigo fazer 10, que é o que ele falou, 10 pull-ups strict, se eu tenho a técnica e a coordenação motora do movimento do butterfly, no caso, ou até mesmo do keeping, provavelmente você vai fazer no mínimo o dobro, né? 20 no caso, né? Um outro exemplo é assim, pistol. Pistol não é um movimento difícil, é um movimento extremamente simples. É um padrão de movimento simples, muito simples. Não Pra gente não é. Ele pode falar depois de grávida. Grávida não é tão fácil. Assim, aí você tem uma limitação mecânica. Mas o padrão do movimento pistol é o mesmo do air squat. É um agache, é uma flexão e extensão, só isso. Aí você tem que avaliar as condições pré-existentes que o indivíduo tem ou não para executar esse movimento, tá? Então o que eu preciso? Preciso de mobilidade, tornozelo, joelho, quadril, tá? A força, se um atleta está agachando com 70 quilos, ele consegue fazer um pistol, tá? Não é a força que vai ser o fator limitante, vai ser talvez a mobilidade. Então, o strict para treinar um butterfly é a questão da estrutura, é uma condição pré-existente que o indivíduo tem que ter. Seria um pré-requisito. Entendi. A força, para ele entender. Porque acontece muita lesão, às vezes, principalmente de ombro, em pull-up, fazendo keeping pull-up. Porque o pessoal é acostumado a fazer sem amplitude de movimento, a mobilidade, e aí, quando vai fazer um keeping, dá um tranco. E aí não tem mobilidade, não tem estrutura, não tem força suficiente para aguentar o peso. E aí que acaba machucando. Mas se for feito strict e depois o balanço, de forma adequada, progressiva, consciente,
ele vai fazer sem problema nenhum. Então, alguns movimentos eles não são tão complexos assim. O pistol não é difícil de fazer. No entanto, a Dani até pode falar, porque ela também é staff da CrossFit como Level 1 tradutora. Quando a gente faz o Level 1, pode ser que modificou, porque eu fiz o meu há algum tempo. Mas eles ensinam primeiro no keeping, né, Dani? Eles trabalham primeiro o keeping, mas eles, de uns tempos para cá, eles têm exigido que os atletas que estão, as pessoas que estão realizando o curso, atendendo ao curso, elas tenham um strict para passar a partir de um certo ponto da progressão. Para quê? Para evitar exatamente o que o Massa falou, a questão de lesão no ombro, num curso em que eles não querem arcar com esse tipo de problema. Então, assim, eles colocam como um pré-requisito para que você continue as progressões do butterfly, do keeping, ter pelo menos um strict. Entendi. Já no ginástica, no curso de especialidade de ginástica, é tudo primeiro pela força. Olha. Somente pela força. Então faz um pouco de sentido isso que eu li, né? Que eu pesquisei. Tem todo sentido, porque a estrutura é a condição inicial, né? Por exemplo, você vai avaliar um air squat. O air squat é um movimento ginástico, mas que ele é base para todos os outros levantamentos de peso que você vai fazer com uma carga pesada. Você precisa de força, você precisa de mobilidade. Então você tem algumas coisas que são importantes. E a força é uma capacidade física que vai estar predominante em quase todos os movimentos. Tá? Então, por que a força é muito importante? Porque você consegue identificar cada ponto de contração em cada momento que você vai utilizar a força, mais ou menos, para cada movimento em si. Entendi. E a mobilidade, a importância de chegar no box e fazer alguma coisa com mobilidade, principalmente de ombro, é importante, né? Ao invés de você chegar no box e só esperar a sua aula, chegou um pouquinho antes, depois faz um pouco de mobilidade também, é importante para qualquer tipo de movimento no CrossFit, né? Sim, assim, o que eu visualizo muito, né, nos atletas em geral, né, não só atletas nível competitivo, mas atletas de aula regular mesmo, alunos, às vezes eles não se preparam neuralmente, né? O que é se preparar neuralmente? A pessoa acredita que treinar, às vezes saiu o assunto do butterfly, do keeping pull-ups. Às vezes a pessoa quer aprender a fazer o exercício só treinando aquele exercício. Eu quero aprender a fazer pull-ups, aí quer treinar fazendo só pull-ups. Às vezes não precisa só isso. Às vezes se ele treinar um hollow rock, que é a base do ginástico, que treinar um art rock, isso, a canoinha, ou o Superman, né, o art rock, se você treinar isso, você vai trabalhar essa coordenação motora do movimento, aonde quando juntar com o movimento que você falou, que é trabalhar a força específica, que é dar estrutura, como o Márcio estava explicando, aí você tem essa conexão. O que eu acredito que as pessoas ainda não conseguem se familiarizar é essa conexão, que o ginástico, para quem vivenciou, ele vivenciou desde os 9 anos de idade, eu praticamente também na mesma faixa etária. Essa conexão nossa está desde da infância. Vocês já foram condicionados desde cedo, agora então, cheguei no CrossFit há um ano. Se o Massa for fazer algum exercício, provavelmente ele vai utilizar o corpo todo dele. Ele não vai usar só o peitoral, ou só o ombro, ou só o bíceps, né? Então essa conexão nossa é muito natural, né? E é difícil colocar isso na cabeça de quem está entrando agora no CrossFit. O ideal é que você consiga essa conexão, que é o que ele falou desde o começo. Você conseguir coordenar o movimento. Então, nem sempre eu treinando keeping pull-ups na barra, ou só mesmo keeping, eu estou treinando só para fazer pull-ups. Às vezes eu posso fazer um keeping na barra para melhorar meu posicionamento para fazer nas argolas, né? Que acontece isso no mundo, modalidade de ginástica artística acontece. Às vezes está trabalhando um exercício num aparelho que vai te ajudar no outro, né? A gente chama isso de transferência de habilidade, né? A gente faz um rolamento no chão, a gente faz um rolamento na barra, a gente faz um salto mortal, que é um rolamento no ar, e um duplo mortal, que são 2 rolamentos. Então a base é o rolamento. Então se a gente tem base, que são essas posições corporais de roll, arch, empurrar, puxar e agachar, a gente consegue fazer os outros. Bom, a gente falou de mobilidade aqui e outro ponto super importante é que o nosso corpo emite sinais o tempo inteiro. Você que está aí nos assistindo, quando o seu ombro dá estrala meio diferente, você está sentindo alguma dor na sua perna, você sabe a hora de parar? Veja só. No CrossFit é muito comum você fazer um treino forte de perna, por exemplo, e sair do box mal conseguindo andar. Mas isso é muito diferente de uma dor articular no joelho ou no quadril, por exemplo.
ou no treino mais pesado, com muito levantamento, é uma articulação muito requisitada no CrossFit ao ombro, então uma dor irradiada para o ombro ou pós-treino você acordar durante a noite com dor é um sinal que você pode ter uma inflamação um pouco mais importante. Aí sim é o caso de procurar uma orientação médica. O ideal é procurar um ortopedista, porque ele vai solicitar muitas vezes um exame de imagem quando é necessário e a partir daí ter um diagnóstico específico. Se for o caso, vai entrar com uma medicação, com anti-inflamatório, com analgésico, com o que for mais indicado e também a partir daí solicitar a fisioterapia, a quiropraxia, a massa ou o que seja. Bom, muitos atletas de CrossFit, ou independente da modalidade, têm receio de procurar um profissional, um ortopedista, um fisioterapeuta, porque o receio vai de que o profissional fale, olha, não, você faz CrossFit e sentiu dor no ombro, você não pode mais fazer isso. A gente acredita que cortar completamente o atleta dos seus treinos tem um efeito negativo, inclusive. Então, ele está com uma lesão de ombro, é importante a gente limitar certas amplitudes, mas assim, não impede dele fazer um treino adaptado para a região inferior, para abdômen. Inclusive, a gente tem muito contato com os coaches, né, para poder fazer um trabalho conjunto. E a gente tenta fazer esse retorno de uma forma progressiva, pensando no ombro. A gente diminui os sintomas, fortalece toda a musculatura que envolve a articulação, não só o ombro, não só o manguito, mas também a musculatura que estabiliza a escápula, por exemplo, para ele conseguir fazer essa volta sem o retorno dos sintomas, né, dando estrutura para a articulação. E a melhora ela não necessariamente é linear. Como ele começa a voltar ao estímulo, às vezes sente um pouco de dor, né, e a gente vai dosando em relação a isso, que ele consiga fazer os exercícios à medida que o corpo permita. É muito comum esse espírito de no pain, no gain, ali de sentir dor no CrossFit, falar, não, eu aguento, porque tem um rock and roll rolando aqui. Mas quando você tem uma lesão estabelecida, uma inflamação num tendão, e você não trata, e às vezes até se automedica com anti-inflamatório, faz gelo e continua treinando, esse tendão começa a passar por um processo de degeneração. Hoje a medicina, a reabilitação, a fisioterapia esportiva caminham no sentido contrário, né? Você tentar prevenir a lesão, não esperar um ponto que o atleta não consiga mais treinar, você vai perder muito mais tempo, tem que fazer muito mais investimento do que você já o primeiro, o segundo sinal ali resolver o problema. Você já conhece a Aura Clara? Imagine um lugar onde você cuida da sua saúde como um todo, de prevenção de lesões à recuperação de provas, de reabilitação a aumento de performance. Lá tem nutrição funcional, ortopedia, fisioterapia, quiropraxia, massoterapia, acupuntura e mais de 30 tratamentos para o crossfitter. Tudo no mesmo lugar, na Avenida Pacaembu, 1525, em São Paulo. Agende seu coach de saúde e veja como evoluir no CrossFit com a ajuda dos Anjos do Odd. E somente no mês de julho, se você falar que viu a Aura Clara na Cross TV, você ganha 10% de desconto nos planos de horas. Vai lá, acesse auraclara.com.br e agende a sua avaliação de graça. Como que a gente pode evitar lesões? Um aluno comum, Luciana, uma aluna que vai todo dia, mas não entra em competição. Como é que eu posso me prevenir de uma lesão no movimento ginástico, por exemplo? Então, agora eu vou falar um pouquinho como educador físico, né? A princípio, a orientação do coach é prioritária dentro de um box, né? Então, quando o coach está dando uma informação importante, independente qual seja ela, principalmente se for em relação a treinamento, você tem que escutar. O que acredito eu aconteça na grande maioria, pelo volume de pessoas que acabam passando dentro de um box, a pessoa dá muita opinião e as pessoas escutam muito as informações que não devem ser escutadas. Treina isso, porque isso é bom, treina aquilo. O primeiro conselho que eu dou é você entender o porquê que o coach está dando aquele conselho e porquê que ele está pedindo para fazer aquilo, né? Aí a parte de preventivos que você pode fazer
que é o que você estava comentando, fazer mobilidade ou chegar um pouquinho antes para trabalhar e você saber o que eu quero prevenir. No caso, por exemplo, para fazer, todo mundo deve estar olhando para mim aí, deve estar o queridinho, o Muscle Up das argolas. O Muscle Up é um exercício que, na modalidade da ginástica artística, as nossas argolas lá, o Massa também era especialista de argola, nós temos amortecedores lá em cima. Então, a quantidade de repetição, primeiro, que a gente faz é mais baixa. E segundo, quando a gente está fazendo os movimentos lá, tem um anteparo que isso vai diminuir um certo impacto. Então, por exemplo, eu quero treinar o Muscle Up. Aí eu vejo que muitas pessoas reclamam, dor no ombro, dor no cotovelo. Aí a pessoa está realmente preparada a fazer aquilo, mas será que o coach dele não pediu para ele fazer uma preparação antes? Um ring dips. Ou, por exemplo, eu vou no caso do Level 1, né? O Level 1, ele fala que para você começar a tentar treinar o Muscle Up, ele pede para você fazer pelo menos 15 pull-ups, não é isso? Na apostila tá escrito 15 pull-ups, 15 a 25. Então, será que você fez essa preparação antes? Então, é isso que vai dar orientação para você saber se você tem condições ou não, que é o que o Márcio está falando, pré-requisitos. Não adianta eu querer subir no Muscle Up se eu não consigo fazer um ring dips. Provavelmente, se você subir, o que vai acontecer? Vai acontecer uma enormidade de coisas. Vai vazar da argola, vai perder a argola. Se você perder a argola quando está segurando, você vai ter um impacto muito grande. E tem essa questão que eu falei do anteparo de não ter o amortecimento, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é isso, escutar o seu coach. O coach ele vai saber muito mais que você. E aí, o outro conselho que eu dou é saber respeitar a ordem pedagógica, que é justamente que a gente já está... aqueles educativos, justamente né? que a gente está falando. Então, assim, para eu poder fazer... Tem que fazer um push-up direitinho. Exatamente. Né? Na verdade, são regras que todo mundo conhece, porém todo mundo quer avançar, né, como se fosse a tecla já do subir DVD. na argola e não. Exatamente. Tem que é o ter que uma a gente força tá falando. no braço, chegar né, um pouquinho Márcio? antes, Bem né? simples, né? Você vai fazer um push-ups. Aí o indivíduo, em vez de fazer um push-ups e terminar com a posição mais reta do corpo, ele fica todo, parece que o quadril está encostando no chão. Entendeu? Então ele só estende o braço, né, e não tem um alinhamento corporal. Onde ele poderia estar fazendo um push-up terminando na posição de rolo. E isso já vai fomentando o neural da pessoa, porque ele fala isso porque eu consigo entender bem, porque a gente veio do mesmo mundo. E na ginástica, quando a gente vai fazer, desde pequenininho, ele também teve muitos atletas criança, desde criança, só que a criança, ela não entende, você tem que dar o comando para ela e falar, você tem que ficar assim, você tem que ficar assim, você tem que ficar assim. Como no CrossFit trabalhamos com adultos, é mais fácil da questão da consciência, a pessoa entender, né? Estou contraindo a musculatura e estou fazendo esta posição, para criar toda aquela conexão que a gente vem falando desde o começo, que é justamente uma coisa a outra, um assunto... Uma coisa vai puxando a outra, Exatamente. né? Bom, aguenta aí, que a gente vai continuar falando sobre o keep, strict, movimentos ginásticos, a gente vai para o comercial e daqui a pouco a gente volta. I needed to try, needed to fall. I needed your love, I'm fading away. I need never get old. Imagina na sua casa um rig planejado para fazer pull-up, muscle-up, toast to bar ou uma plataforma Fortify para levantar peso, treinar seu snatch, deadlift, squat clean. Agora, se você mora em um apartamento, que tal uma barra para pull-up e uma Salt Air Bike para fazer um odd a hora que você quiser?
Não tem mais desculpa. Quando você não conseguir ir na sua CrossFit, monte seu Fortify Box Home. A Fortify tem um projetista especialmente para atender sua necessidade. Mande um e-mail perguntando do Fortify Box Home para atendimento@fortifybr.com ou entre no site para conhecer a linha completa www.fortifybr.com. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre movimentos ginásticos. Tem aqui o Glauco, a Dani e o Massa, que estão aqui dando um show para você que gosta desse assunto assim como eu. Seguinte, a tal da mão, né? A gente falou isso na primeira parte do programa e vocês me falaram com a maior tranquilidade que a mão de vocês não abre. Eu queria entender como é que a mão não abre. Então, pode falar. Eles estão dizendo por eles, porque a minha já abriu muito. Mas ela continua a abrir? Bem menos do que antes. Porque eles te ensinaram. Não só por ensinar, mas assim, é cuidar. É cuidar, a mão acostuma. Eu acredito que o que eles vão falar aqui é o corpo deles e a mão deles já está acostumada com essa coisa de ficar pendurado o tempo inteiro. A gente não fica pendurado por aí. Então, a nossa mão abre muito mais fácil, mas é questão de cuidar. E outra coisa também que eu aprendi agora, depois da gravidez, é que ficando mais pesado também abre mais. Abre bem mais. Dá um trabalhinho. Porque o seu corpo está acostumado com uma determinada carga e agora ele tem um pouquinho mais de carga. Então, isso atrapalha um pouco. Mas eles é questão de costume, mas não tem essa de não abrir, não. De vez em quando abre. Então, mas como que cuidar? Porque eu já ouvi, já recebi conselhos de você tem que lixar o calo. Tem gente que passa gilete no calo. Tem gente que fica arrancando pelinha. Essa pessoa sou eu. Eu fico arrancando a pelinha o tempo inteiro. Tipo, virou uma terapia na minha vida. Eu fico puxando. É bem individualizado, assim, né? Mas você nunca teve dificuldade em questão da mão, né, Márcia? Eu nunca lembro de ser mão aberta. É que assim... Mas nem no CrossFit agora também não... De pele, né? Difícil, Mas difícil. você tem que realmente, pode ser gilete, pode ser uma pedrinha, tem os raladores, tem várias coisas. Ralador eu nunca tinha... Ralador? O pessoal usa, né? As mães vão ficar loucas. Cadê meu ralador? Tá o cara lá ralando o Na calo. manicure, no pedicure, elas colocam lá o pé e o pessoal tem aqueles lógico. ralinhos, né? Então pode usar, mas uma coisa que eu sempre deixo assim é que assim, se ficar uma parte que está muito dura, isso vai te machucar, vai arrancar inteiro. Como se sentasse uma pedrinha no seu sapato. Tá? Se o pé é mais macio, tem uma pedrinha, vai fazer uma bolha. Ou o seu próprio modelo de tênis novo, uma costura diferente, Faz uma meia bolha, que tem uma costura vai te fazer uma bolha. Então isso vai te machucar. Então a mão ela tem que estar grossa por inteiro. Uma coisa que eu vejo também com os atletas de competição, principalmente o Thiaguinho, né, que ele vai participar lá do CrossFit Games, a mão dele não abre, ele treina muito. Mas ele não abre também porque eu não deixo abrir. Porque a mão é a ferramenta dele. Então, mas como não deixa abrir? Porque ele tem uma percepção quando isso vai abrir. E Aí assim, dá pra perceber quando a sua mão já vai abrir. Mas aí você tá no meio de um odd, fazendo... ele está sei lá... treinando, não está competindo, entendeu? Ele tem que treinar amanhã, ele tem mais coisas para fazer. E a mão dele é a ferramenta dele. Se ele se machucar, uma bolha é um machucado, é uma lesão. Se ele machuca a mão, ele não consegue segurar um kettlebell, ele não consegue fazer um snatch. Ele não prejudica consegue apoiar todo Então, mas o até mesmo no planejamento. games, ele vai pra lá, são vários WODs, são vários movimentos. Como que ele vai... E ele não pode parar se a mão dele abrir. Sim, não. Lá é uma situação diferente. Lá ele está competindo, Lá ele não está competindo. treinando. Então, mas nesse caso... Nesse Mas caso, dificilmente abre. Não, mas até mesmo eu, por entendo exemplo, o no que ele WOD, eu quis tô dizer. treinando, tô fazendo pull-up, sonho meu, porque eu não faço. Tô lá fazendo e minha mão abriu. E tem muita gente que continua, a mão sangrando e continua. Essa pessoa deve parar o WOD na metade? Minha opinião, sim. Pelo menos aquele movimento. Entendeu? Porque assim, de repente você não tem um workout que é só pull-up. Você tem pull-up, um push-up que seja, e um snatch, um deadlift. Se a sua mão estiver sangrando, né? Você não vai conseguir fazer um pull-up ou até sujar o material, que não tem nada relacionado à saúde, isso não é legal também. Tá? Então, assim, eu não deixo treinar com a mão sangrando. Então, eu percebo, dou essas informações, vou pedindo um feedback, porque ele precisa treinar no dia seguinte. Lá na competição é outra história. Né? Só que a mão dele hoje, dela não abrir hoje, e amanhã ela começou a puxar, mas não rompeu, ele consegue continuar treinando. Isso vai calejando mais ainda, ela vai engrossando cada vez mais. Então ela fica grossa por inteira. E aí, como ele cuida, dificilmente a mão vai abrir. Tá, mas aí abriu. Como é que
que cuida, tem um monte de gente que passa aquele sedativo, que dói demais, que tipo a gente só escuta os berros dentro de um box. Você no cuida meu da mão caso. como, Dani? Eu normalmente passo praticamente todos os dias um creme que chama Ureadin, mas é um creme feito de ureia pra cuidar. Então, assim, vou dormir, eu passo esse creme, porque ele ajuda no tratamento, nesse trato da pele mesmo, da mão. E também tento evitar durante os treinos de abrir, porque vai me impedir de treinar no dia seguinte, no outro, e aí eu tô perdendo o treino. Então, por exemplo, tô fazendo um ódio, como você disse, tô fazendo barra, minha mão tá querendo abrir. Por que eu não substituo por uma barra na força, de repente, em menor quantidade? Porque não vai ter aquele atrito de um butterfly ou de um keeping. Posso, de repente, dessa forma, tentar evitar. Tô numa competição, se abrir, abriu, vai que vai, né? Por falar Pro em dia seguinte, continua a competição. Depois trata, faz o descanso pós-competição e volta vai que a treinar. vai, né? Exatamente, mas ela é o que eles falaram, acaba calejando. Calejando. Você tendo tratamento, é só não deixar. Não deixa ela ficar ressecada, porque o magnésio resseca demais a mão. Então, assim, vai passando magnésio, E tem não um faz povo que milagre. passa magnésio no corpo No corpo inteiro, né? Exatamente. Tipo, é o fã do magnésio. Exatamente, resseca muito a pele, resseca muito a mão. Então tem que ter esse tratamento, esse cuidado. Ah, mas é frescura ficar passando hidratante. Não, não é. É pra cuidar. Homens tentar. e mulheres. Tem muito Pra todos. homem aí que acha que, imagina, hidratante é coisa de mulher. Não, não é. Compra aquele hidratante lá na farmácia, sabe? Que não tem cheiro nenhum, gente. Tem creme para homens. E até em relação ao atrito que a Dani falou, a gente tem como minimizar esse atrito, né? De ficar mexendo a mão na barra. Você tem como mostrar pra gente? Porque, né, falando, a galera quer entender mesmo, Tem né? sim, vou mostrar lá pra vocês. Na altura. Quer que levanta aí, Marcos? Então, em vez de segurar a barra com os dedos, a segunda falange voltada para cima, você coloca um pouco mais a mão em cima da barra. E ao invés de ficar fazendo um movimento que seja só o keep e mexendo a mão o tempo todo, você vai travar a mão. O duro é travar a mão, né, Massa? Ai, que bonito de se ver, gente. fazer. E o meu não sai por nada. Tá? Então, quanto menos você ficar friccionando a mão na barra, mexendo, menos ela Eu sente. percebo em várias Menos transmissões da Cross TV, até mesmo nos lugares que eu treino, que a galera... E é isso que vai abrindo, principalmente Normalmente, aqui, né? A pessoa normalmente vai abrir mais nas barras, no caso, de pull-ups, né? Do que, por exemplo, na argola. Na argola, dificilmente vai ter esse movimento. né? Com certeza. Na argola Aí eu sinto vai que... ficar parado, a mão normalmente fica parada. E aí, aqui na barra, às vezes a pessoa... É que eu tenho a mão pequena, então eu necessariamente... Já faz Eu essa... teria que fazer essa questão aí, mas ajuda bastante, né? Em competição, por exemplo, você se preocupa com pré-treino, pós-treino? Você que treina para competir? Com pré-treino, pós-treino, no sentido No seu dia a dia? do meu dia a dia? É. De preparação corporal? Tudo. Nutrição, tudo. Você se preocupa? Sim, Você é uma pessoa focada? Sou muito regrada nisso, já fui desde sempre, principalmente em nutrição, em alimentação, porque no taekwondo eu tinha que controlar muito peso, porque tem as categorias de luta, não pode fugir. Se você pesa, você tem 3 chances de pesagem na balança. Se você pesa fora, você tá fora da competição, você tá desclassificado. Imagina. No CrossFit eu já não tive mais essa preocupação com peso da forma como eu tinha, mas eu tenho preocupação com peso porque altera meus movimentos, altera o meu ginástico. É isso que a gente vai mostrar agora aqui na Cross TV, a importância do pré-treino e do pós-treino. Roda aí. Primeiro, você tem que levar em consideração o tempo que você tem disponível para poder fazer esse pré-treino, 20 minutos antes do treino, 30 minutos, 40 minutos, isso vai mudar muito. Se você tem 1 hora para comer antes do treino, a alimentação é uma. Se você tem 20 minutos para comer antes do treino, a sua alimentação é outra. Mas normalmente a gente tenta priorizar alimentos que te gerem uma energia aos poucos, para que quando chegue no final do treino, você ainda tenha energia para fazer o principal, que é o WOD. Se você come algum tipo de alimento que te dá um pico de energia muito rápido, você vai ter esse pico de energia rápida, no momento do aquecimento, por exemplo, que não é o momento onde você mais precisa. Então, a gente prioriza os alimentos que são os alimentos que a gente chama de índice glicêmico de médio a baixo, né? De baixo, médio índice glicêmico, que são alimentos que vão poder te garantir uma energia durante todo o seu treino.
A batata doce está entre esses alimentos. Pode ser uma banana com uma pasta de amendoim. Pode ser um açaí, sendo que esse açaí ele não pode ter açúcar. O açaí puro mesmo, batido com uma fruta, com uma banana, com um morango, uma fruta vermelha, que é bem interessante. As frutas vermelhas elas são antioxidantes. É bem legal de consumir para um treino. Pode ser uma tapioca, dependendo do que você colocar junto com essa tapioca, porque só a tapioca não é interessante no pré-treino, mas dependendo do que você consegue agregar essa tapioca, isso pode ser um bom pré-treino. Uma salada de frutas com alguma farinha, uma farinha de chia, uma farinha de aveia. Algumas pessoas utilizam suplementos como pré-treino, tem gente que de repente treina muito cedo, não consegue se alimentar, tem gente que vai treinar com cafezinho, com óleo de coco, mas essa pessoa que treina muito cedo e não consegue se alimentar bem de manhã, ela tem que garantir um estoque de carboidrato no jantar. O que eu sempre falo, o pré-treino, na verdade, ele é uma fase, mas tudo que você come durante o seu dia vai influenciar diretamente no seu treino. Às vezes o seu corpo ele pode não utilizar como energia o que você comeu no seu pré-treino. Às vezes não dá tempo de fazer essa estocagem. Então ele vai para a sua última refeição antes do pré-treino. Então, por exemplo, você treina à noite, às vezes o seu corpo vai utilizar como pré-treino o seu almoço e não necessariamente o seu pré-treino. Nem sempre ele tem tempo suficiente para fazer esse estoque. Então não adianta você comer mal o dia inteiro e fazer um pré-treino incrível. Me acabei no café da manhã, comi massa e um monte de sobremesa no almoço, mas o meu pré-treino foi um frango com batata doce. Nem sempre o seu corpo vai utilizar como fonte de energia o pré-treino. O pós-treino vai depender muito do objetivo de cada um. Por exemplo, atleta que treina muitas vezes 2 vezes no dia, ou então faz treinos longos, né, que chegam às vezes a 3 horas e meia. Essa pessoa, esse indivíduo, ele precisa fazer uma estocagem muito rápida, porque ele precisa preparar o corpo dele para esse batidão amanhã de novo. Então, normalmente a gente coloca uma proteína junto com um carboidrato. Se o objetivo da pessoa é emagrecimento, nem sempre ela precisa tomar whey protein. Dependendo do tipo de atividade, o whey protein ele pode engordar e não colaborar com o ganho de massa muscular. Então isso é muito individual. Mas, no geral, é interessante, após o treino, você fazer uma refeição. Se você fizer uma refeição rica em proteína, rica em carboidrato, rica em vitaminas, não tem erro. Independente de qual seja o seu objetivo. Não existe essa necessidade para todo mundo. Eu tenho que treinar e tenho que tomar um whey logo na sequência. Não, nem para todos. Não é todo mundo que precisa tomar whey protein. Não é todo mundo que precisa comer carboidrato assim que termina o treino. Isso é muito individual. Sempre procurar um profissional de acordo com o seu objetivo. Ele vai saber o que colocar antes, o que colocar depois, vai adequar a quantidade ideal de proteína, de carboidrato, isso durante todo o seu dia. O whey protein te fornece proteína logo após o treino, mas se você não estiver consumindo proteína nas outras refeições, você não vai ter ganho de massa muscular só com whey protein no pós-treino. Se você não tiver uma boa fonte de proteína no café da manhã, às vezes até nos lanches, uma boa fonte de proteína no almoço, uma boa fonte de proteína no seu jantar, não é aquelas 20 gramas de whey protein no pós-treino que vai te trazer um ganho de massa muscular e perda de gordura. Então isso tem que ser distribuído durante todo o dia dentro de um plano individualizado. Você que não conhece os produtos da Progenix, é um suplemento desenvolvido para esportes de alta intensidade, em especial o CrossFit. Há 6 anos, patrocinador dos games e a escolha dos melhores atletas do mundo. Sucesso de venda no mundo, superou todas as previsões de venda no Brasil. Para quem nunca experimentou, se você entrar agora no site da Progenix e comprar um Recovery e um More Muscle, vai ganhar um boné preto da Progenix. Entre no site www.progenixbrasil.com.br. Imagina na sua casa um rig planejado para fazer pull-up, muscle-up, toast to bar ou uma plataforma Fortify para levantar peso, treinar seu snatch, deadlift, squat clean. Agora, se você mora em um apartamento, que tal uma barra para pull-up e uma Salt Air Bike para fazer um odd a hora que você quiser?
Não tem mais desculpa. Quando você não conseguir ir na sua CrossFit, monte seu Fortify Box Home. A Fortify tem um projetista especialmente para atender sua necessidade. Mande um e-mail perguntando do Fortify Box Home para atendimento@fortifybr.com ou entre no site para conhecer a linha completa www.fortifybr.com. Agora, para os coaches e head coaches que estão aí nos assistindo, que montam as aulas, lógico que tem todo aquele planejamento, né? Semanal. No final de semana ele já pensa para a semana toda que vem, né? Como é que um coach vocês poderiam aconselhar para colocar os movimentos ginásticos naquela semana? Eu trabalho com os movimentos ginásticos bastante no aquecimento e eu não deixo movimentos ginásticos assim, dificilmente eu vou deixar algum movimento de fora da semana. Eu tento colocar o máximo possível de movimentos, nem que seja numa parte de warm-up, que eu já deixo específico dentro de cada dia de treino, tá? Que eles não cheguem a dar tanta interferência, e penso também na questão da mão, né? Porque os movimentos de suspensão, toes to bar, knees to elbow, bar muscle up pior ainda, né? E os pull-ups, eles vão machucar muito a mão. Então eu tento não colocar tanto eles dias seguidos. Colocar pull-up num dia, toes to bar no outro, tá? Eu prefiro às vezes colocar no mesmo dia do que colocar de um dia para o outro, tá? As posições corporais de hollow e arch, eu trabalho com elas praticamente todos os dias, mesmo que não esteja no específico, mas no meu aquecimento geral, tá? Eu tenho um aquecimento geral, tenho um aquecimento específico, tenho uma parte de skill, né, técnica, eu tenho um intention, um strength, algumas estruturas, um EMON e depois especificamente o workout. Você, Glauco, lá na Hangar, como é que Então, você na faz o Hangar, planejamento? A gente tem um programa específico só para a parte de ginástica, né? O Tem Hangar, uma aula específica só de ginástica. Nós temos lá o Hangar Gymnastics, né? Nas 3 unidades, né? Na Vila Leopoldina, Vila Mariana e agora na Moca, né? Se eu quiser ir na Hangar só para fazer uma aula de ginástica, Sim, eu posso sim. pagar só por essa aula? Tem. Olha só, que legal. Só essa aula específica, que aí no caso sou eu que estou coordenando faz um tempo já. Nesse programa é justamente o que o Massa estava comentando, é que o Massa ele é head lá da Bravos, né? Então ele consegue ter uma visualização geral do que acontece no quadro, mais especificamente a aula de ginástica dele, né? Agora, o que acontece da gente é que tem que ter uma interligação entre eu e, no caso, o Luiz, né? Por quê? A aula de ginástica, ela acontece 2 vezes por semana, só que nem é o que ele está falando. Tem muita gente que treina o CrossFit e fica não para aula pode da deixar, ginástica. Não pode deixar de vivenciar, porque uma coisa é você fazer o exercício na segunda, e aí você esquece ele a semana inteira e só vai ver na outra segunda, você já esqueceu o exercício. Então tem que coordenar com o coach exatamente. de Que é CrossFit. o que a gente faz, né? A gente tenta fazer legal. o quê? É basicamente o que o Massa comentou. Entendi. Então, ou seja, tem algumas posições básicas que devem ser fomentadas o tempo inteiro. São as partes mais chatas, não tem jeito, né? Qual que é a parte mais chata? É o hollow, é o arch rock, você fazer o keeping na barra perfeito, você fazer o keeping na argola perfeito. Então, vamos supor, uma pessoa que tem trauma de ficar de ponta cabeça, fazer um handstand, por exemplo. Se ela faz na segunda e depois ela vai ver só daqui 2 semanas, esse medo que ela desbloqueou na segunda, que ela aprendeu, pode ter certeza que nas 2 semanas que ela passou e ela não fez, ela não vai ter nenhum estímulo neural. Então, se ela fizer algumas variações, independente, não precisa ficar de ponta cabeça, como eu estava falando. Você não precisa treinar especificamente aquele exercício. Mas você der estímulos para que você trabalhe as posições, vivenciar. Por exemplo, ele deu o exemplo do push-up. A pessoa treinou, vamos dar um exemplo, a pessoa treinou o handstand na segunda, na aula específica de ginástica, que era a técnica, né? Se na terça você já fomentar ou o hollow rock ou fazer o push-up, como ele explicou, de ficar na posição como deveria ficar, que é empurrar e ficar na posição do rolo, você já está fomentando na cabeça da pessoa... Já fazendo essa parte neural que você falou, né? Isso, É a parte neural com que ela sempre conviva. Então, se ela volta daqui 2 semanas, ela não está totalmente desatualizada. Gente, né? ainda tem tanto assunto sobre movimento ginástico, só que infelizmente o programa, não dá mais tempo. Vamos marcar para outro dia? Pra gente continuar esse bate-papo?
Com certeza. Nossa, porque tem Com tanta certeza. coisa pra gente falar ainda, né? Muito É um assunto. assunto tão amplo, rico, né? Mas pelo menos a gente conseguiu falar pelo menos as coisas principais aqui dos movimentos ginásticos e vocês conhecerem um pouco da história desses 3 convidados que são convidados importantes também no universo do CrossFit. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. O Massa que veio lá de Bauru aqui para São Paulo. Muito prazer obrigada, viu? Dani, boa hora para você, que a Luna chegue já fazendo CrossFit. Isso sem dúvida, ela vai chegar, porque o que ele mais fez Ela com comigo... certeza vai fazer pull-up primeiro que eu. Certeza! Ó, virar de ponta cabeça com certeza, porque desde o início da gravidez esse aqui me vira de ponta cabeça todos os dias. Ela vai falar, que loucura é essa? Mas me ajudou muito, então com certeza ela vai vir muito bem aí. E aí depois daqui a pouco eu tô de volta nas competições. E a gente vai colocar foto aqui da Luna na Cross TV. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Glauco. Prazer também tê-lo aqui comigo. Daqui a pouco vamos tentar sair o meu pull-up ou não? Vamos tentar? A gente Tem encerra o programa dois assim, especialistas então. aqui. Vamos encerrar. Hoje vai sair o meu pull-up. Vai sair. Ó, e você aí de casa, quer falar com a gente, mandar sugestão aí de assuntos que você tem curiosidade no CrossFit? Então é só mandar pra gente. contato.crosstv@gmail.com. E você pode deixar seu recadinho também aqui embaixo no YouTube. Graças a Deus, permite os seus comentários. É só mandar. E ó, pra ter a gravação da Cross TV aí no seu box, também é esse e-mail. Manda pra gente que a gente bate um papo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra domingo que vem. Tchau! Peguem uma barra cada um. Eles sentem mais peso na barra. Olha, galera, o Nano 6 já está à venda no Brasil e sabe aonde você pode comprar? Na Stark. Além de todos os modelos de tênis de CrossFit da Reebok, você também pode comprar vestuário para ficar um crossfiteiro completo. E se você comprar e usar o cupom CrossTV, não paga frete, é de graça. Então, entre no site www.stark.com.br e boas compras. Há 6 anos, patrocinador dos games e a escolha dos melhores atletas do mundo. Sucesso de venda no mundo superou todas as previsões de venda no Brasil.
Para quem nunca experimentou, se você entrar agora no site da Progenix e comprar um Recovery e um More Muscle, vai ganhar um boné preto da Progenix. Entre no site www.progenixbrasil.com.br.